Hello, people! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês com filmes. Hoje vamos estudar com uma cena muito famosa do filme do Shrek. Então, solta o like aqui e vem comigo para mais uma aula. Let's go! Você com certeza já assistiu aquela cena em que Shrek acaba de conhecer o seu amigo burro. Eles têm a primeira conversa, o momento que eles conhecem um ao outro, e nós vamos começar essa aula fazendo aquele teste que a gente sempre faz. Vamos começar assistindo essa cena sem legenda alguma. Comente aqui embaixo o quanto que você consegue entender desta cena completa sem legendas. Vamos lá, let's go. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek? E é isso aí, já deixa seu like se você entendeu tudo. E agora vamos assistir esta mesma cena, só que com legendas em inglês. Comente se fica um pouco mais fácil a compreensão. Vamos lá. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek? E é isso aí, my friend. Pois é, agora vamos para o momento mais importante desta aula, que é analisar frase por frase, palavra por palavra, detalhe por detalhe, todas as traduções e todas as pronúncias para você entender tudo o que eles estão dizendo e saber pronunciar da forma correta tudo o que eles estão pronunciando. E a primeira frase que nós temos é essa aqui, ó. Preste atenção. Listen, little donkey. Listen, little donkey. Preste atenção, o Shrek começa dizendo o verbo listen. Para quem não sabe, é o verbo ouvir. E quando você inicia uma frase no inglês com um verbo, assim como ele fez, você automaticamente está dando uma ordem, uma recomendação, uma sugestão. Você está ordenando, escute, ou você pode até adaptar para ouça. E aí depois ele chama o burro de little donkey. Sim, você vai ver essa palavra às vezes no inglês americano sendo pronunciada little. Mas o Shrek, ele não é americano, né? Ele fala little, ele puxa mais pro britânico. Mas é interessante porque ele chama o burro de little donkey, o que significa pequeno burro. Você pode adaptar isso aqui para burrinho, né? Seria burrinho aqui no diminutivo. Então, escute, burrinho. Preste atenção aqui para você entender melhor esta frase. Olha só. Eu coloquei aqui a frase em inglês primeiro, certo? A frase em inglês citada pelo personagem. Isso aqui é uma análise detalhada, tá? Pra você entender tradução e pronúncia de tudo, pra você aprender a pronunciar. Então, aqui eu coloquei a transcrição fonética usando símbolos do alfabeto fonético pra você aprender a pronunciar corretamente, entendendo a origem, o som de cada palavra, pra você entender da melhor forma, tá? E, Murilo, eu não consigo entender os símbolos. Tá tudo bem, a gente criou aqui embaixo uma transcrição aportuguesada pra facilitar a compreensão. A pronúncia é mais ou menos assim, ó, listen, e aí eu coloquei little aqui no inglês americano, mas você pode falar little, igual o Shrek, tá? Você pode falar dos dois jeitos, não tem jeito certo e errado, tá? São sotaques diferentes. E aí, donkey. Listen, little donkey, ou listen, little donkey. Qual que é o segredo aqui das nossas aulas? Repetição. Então, aqui embaixo temos a tradução da frase, né? Escute, burrinho. E agora vamos repetir para você pegar aí a forma que se pronuncia essa frase. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você lembre, ó. O verbo listen, o T, ele não é pronunciado, tá? Não é listen. Você viu aqui do jeito que eu escrevi, ó? Listen. Listen. Então repita comigo aí, vamos lá. Listen, little donkey.
Listen, little donkey. Listen, little donkey. Listen, little donkey. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Take a look at me. What am I? Olha só que interessante essa frase do Shrek. Ele começa dizendo take a look. Pra quem não sabe, é como se fosse dá uma olhada, dê uma olhada at me, em mim. Ou você pode até adaptar pra mim, dá uma olhada pra mim. Take a look at me. Repita comigo aí. Take a look at me. E aí depois ele faz uma pergunta no verbo to be. What am I? Preste atenção, quando você quer afirmar eu sou, você afirma I am. Mas quando você quer perguntar, você vai mudar a ordem. Foi o que ele fez. Ao invés de I am, ficou am I. Então, por isso que você vai pronunciar am I, porque a palavra am, ela termina com M e a próxima começa com som de vogal. Isso aqui dentro do inglês força você a pronunciar junto, como se fosse uma palavra só. Am I. Você não vai ver o Shrek falando what am I. Não, ele vai falar tudo junto. What am I? É como se fosse o que eu sou. Dá uma olhada pra mim. O que eu sou? Vamos analisar os detalhes. Preste atenção. A frase em inglês é essa. Take a look at me. What am I? A transcrição fonética, olha só. Take a look at me. What am I? E aqui na transcrição aportuguesada, tá mais próximo ainda de como que ele pronunciou tudo. Olha só. Para começar, entenda que o take, na hora da pronúncia, ele junta com a. E aí fica take a. Esse E não tem som, por isso que eu cortei ele aqui, ó. Take a look at. Vai juntar também look com at. Take a look at. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Take a look at. Esse look at aqui dava até pra estar junto aqui, ó. Look at. Take a look at me. Dá uma olhada pra mim. E aí, what am I? What vai juntar com am. What am. E o am vai juntar com I, da mesma forma que eu falei, né? What am I? Então a pronúncia vai ficar mais ou menos assim, ó. Take a look at me. What am I? Take a look at me. What am I? Repita comigo aí, vamos lá. Take a look at me. What am I? 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 Really tall? Really tall. O burro dá aquela observada, né? E então ele responde, really tall. Ele responde fazendo uma pergunta, né? Para começar, Murilo, o que significa really? O termo really significa realmente, pode significar sério, pode significar mesmo. Dentro do contexto do filme, eles sempre usam really no sentido de mesmo. Só que aqui, quando você usa really antes de um adjetivo, que é o caso aqui, ele tá usando o adjetivo tall, que para quem não sabe significa alto. Então, really tall é como se fosse bem alto. Really, quando ele é usado antes de um adjetivo, ele carrega uma ideia de muito. Bem alto, muito alto. Really tall, ok? Então, depende do contexto, tá? Really, ele tem vários contextos de ser utilizado. Se você tiver num contexto que alguém está te contando uma história e você pergunta, really? Pode ser tipo, mesmo? Sério? Really? Então, really tall já é diferente. Aqui, ele intensifica a qualidade. Então, bem alto, muito alto, really tall. Então, nós traduzimos simplesmente para isso aqui, ó. Bem alto. Então, o Shrek perguntou, what am I? E aí ele respondeu, dizendo exatamente assim, ó. Really tall. Uma coisa que eu quero que você se lembre é o seguinte. O som do R no inglês, esse R que você tá vendo aqui, ó. Ele não é really, né? Não dá pra ler. Por isso que eu falo que a transcrição aportuguesada, o propósito dela é chegar perto. Não dá pra chegar 100%, tá? Mas entenda, o som do R no inglês, ele sempre vai ter aquele som do ra, re, ro. A gente fala que é um tipo de R caipira, né? Really tall, really tall. E o burro fala assim, ó. Really tall, really tall. Really tall? Really tall? Really tall? No! I'm an ogre! No, I'm an ogre. O que o Shrek tá dizendo? Não, eu sou um ogro. Bem simples, né? Só que aqui na hora da pronúncia, ele junta tudo. Então essa frase simplesmente quer dizer, não, sou um ogro. E preste atenção aqui, ó.
I'm é uma abreviação de I am. Para quem não se lembra aí da aula de verbo to be da escola, I'm é uma abreviação de I am, que significa eu sou ou eu estou. E aqui, quando ele usa an, isso aqui, não sei se você se lembra também da aula, do curso de inglês, enfim, an é um artigo indefinido, que significa um ou uma. E você sempre usa an antes de uma palavra que se inicia com som de vogal, que é o caso aqui, ó, um ogro. An ogre. O que vai acontecer na pronúncia? Vai juntar an ogre. An ogre. Gente, toda vez que você está usando an dentro do inglês, esse termo aqui, ó, an, isso aqui, toda vez que você usa isso aqui, a próxima palavra, ela começa com som de vogal. O que vai fazer com que seja obrigatório você unificar a pronúncia. Por exemplo, se eu estivesse falando aqui uma maçã, an apple. Se eu estivesse falando aqui uma laranja, an orange, eu sou obrigado a juntar, porque não faz sentido falar separado, né? O Shrek não fala, no, I am an ogre. No, I'm an ogre. Não, ele fala tudo junto, né? Ele faz 3 junções aqui. Na verdade, ele junta 3 palavras, né? 3 conjuntos de palavras. Ele junta I'm com an e junta an com ogre. Fica mais ou menos isso aqui, ó. I'm an ogre. Aqui eu arrisco dizer que ele até junta isso aqui, ó. I'm an ogre. No, I'm an ogre. Por isso que às vezes você não entende o inglês da vida real, porque você não entende as conexões. E, gente, tem um padrão aqui que eu ensinei, ó. Quando uma palavra termina com consoante, a próxima começa com vogal, que é o caso aqui, ó, 2 vezes, I'm an ogre. Você vai falar tudo junto, I'm an ogre. Dica de pronúncia, pronuncia tudo junto num só fôlego, usando o mesmo tom de voz do personagem. No, I'm an ogre. No, I'm an ogre. No! I'm an ogre! No! I'm an ogre! No! I'm an ogre! You know, grab your torch and pitchforks! You know, grab your torch and pitchforks. O que o Shrek tá querendo dizer aqui, ó? You know é uma frase muito simples que quer dizer você sabe. A gente pode até adaptar pra sabe. Aí ele cita então, entre aspas ali, né? Grab your torch and pitchforks. O que isso aqui significa? Para começar, grab, para quem não sabe, é o verbo agarrar, pegar. Your significa seu, sua, seus, suas, tá? Tanto plural, singular, enfim. E aí depois temos torch and pitchforks. Para quem não sabe, torch significa tocha, tá? E pitchforks seria forcados, forquilhas, aquele instrumento que os homens aqui usavam para caçar o Shrek. Então, o que tem aqui, ó? Peguem suas tochas e forcados. Na versão em português do filme, eles traduzem, na versão dublada do filme, eles traduzem isso aqui pra tipo, peguem suas tochas e rifles. O que não tem nada a ver com a versão original, né? Na versão original ele fala grab your torch and pitchforks, fazendo referência às frases que possivelmente os caçadores diziam para caçar o Shrek. Então, é como se estivesse dizendo assim, ó, sabe, peguem suas tochas e forcados. E eu acho muito interessante porque a palavra tocha, ela não é dita no plural, você percebeu? Fala só, peguem sua tocha e forcados, né? Mas claro, no português a gente vai adaptar isso aqui tudo pro plural, tá? Então, peguem suas tochas e forcados, ou forquilhas. Então, é mais ou menos isso aqui, gente. Temos a tradução que é, sabe, peguem suas tochas e forcados. Agora preste atenção na pronúncia, você já entendeu a tradução, agora foca na pronúncia. A pronúncia disso aqui é you know, você não pronuncia o K da palavra know, que é o verbo saber, conhecer, não é? E você vai pronunciar grab juntamente com your, vai ficar mais ou menos assim, ó, grab your torch, and... Aqui tem uma regra também padrão do inglês, que esse and aqui que você tá vendo, na maioria das vezes o D não é pronunciado. Na maioria das vezes. Por exemplo, se eu falo aqui, você e eu, you and me. Ok? Então, you know, grab your torch and pitchforks. Repita comigo aí, vamos lá. Grab your torch and pitchforks. Grab your torch and pitchforks. You know, grab your torch and pitchforks. You know, grab your torch and pitchforks. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Doesn't that bother you? O Shrek aqui ele faz uma pergunta no presente simples, na terceira pessoa e na forma negativa. Preste atenção aqui, ó, nós usamos o doesn't
né, que aquele é derivado de does, pra quem não se lembra aí da aula sobre presente simples, ó, vou dar uma aula básica de presente simples pra você aqui, ó. Does é o auxiliar que indica presente simples e você só pode usar esse negócio aqui pra 3 pronomes do inglês, que é o he, she, it. Esse that aqui é como se ele estivesse representando o termo it, tá? Só pra você entender a estrutura da frase. Se ele tivesse tanto perguntado aqui, ó, doesn't it bother you? Funciona perfeitamente. Mas o que essa pergunta quer dizer? O auxiliar aqui é só para indicar o tempo, certo? O termo doesn't é para indicar 2 coisas, tá? O que o doesn't aqui está indicando? O termo doesn't está indicando 2 coisas. Primeiramente, que estamos no presente. E segundo, que é uma pergunta negativa. Só isso, tá? Você não vai traduzir a palavra doesn't. Tanto que na tradução você começa traduzindo aqui, ó. That, que em muitos contextos pode significar aquilo, aquele, aquela, isso, ou o termo que. Aqui é o caso do isso. E aí temos um verbo aqui que é o verbo bother, que significa incomodar, perturbar. Aqui é o sentido de incomodar, sabe? De deixar a pessoa desconfortável. E esse é o sentido. Então o Shrek tá perguntando pra ele o seguinte: isso não incomoda você? Isso não te incomoda? Então nós sabemos que o incomodar, que é o verbo bother, ele está no presente por conta do does, gente. E lembrando, esse doesn't aqui é uma junção de does mais not, tá bom? Só pra quem aí não fez aula de inglês, não gosta de gramática, isso aqui é importante você saber, senão você não vai entender como é que o Shrek usou isso aqui, tá bom? A gramática no inglês, ela só existe pra dar lógica, pra dar sentido. Você que tá me assistindo, você que não gosta de gramática, eu te entendo, provavelmente você teve alguma experiência ruim, mas a gramática não é esse vilão, esse bicho de 7 cabeças, tá? Isso aqui é pra simplificar a sua compreensão, pra você fazer frases como essa. Se você não entende a estrutura, você nunca vai fazer uma frase como essa, igual o Shrek fez. Então preste atenção. Doesn't that bother you? Na pronúncia, o que tem de detalhe importante aqui, ó? Doesn't termina com T e that começa com T. Quando uma palavra termina com um som que é semelhante ou igual ao som da próxima palavra, o que acontece? Nós literalmente juntamos. Não fica doesn't that. Doesn't that. Não. Vai ficar como? Doesn't that. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Doesn't that. Outra coisa, esse T do that não é pronunciado na fala do Shrek. Vocês vão ver aqui na hora que a gente executar de novo. Ele fala doesn't that. E aí depois ele vai falar bother. E depois you. Então, isso não incomoda você? Só pelo fato de estarmos usando o does, você já entende que é incomoda, não é incomodou, vai incomodar, não é futuro, não. A pergunta não é, isso não vai te incomodar? A pergunta também não é, isso não te incomodou? Não, isso não te incomoda. Como é que a gente sabe? Por conta do negócio aqui do auxiliar. Se fosse didn't, seria outro sentido. Se fosse won't, seria outro sentido. Por isso que eu recomendo você conheça os termos do inglês relacionados a auxiliares para construção de perguntas, respostas, termos negativos como doesn't, didn't, won't, don't e assim por diante. Isso aqui vai facilitar a sua compreensão e a sua fala, ok? Então a pergunta é simplesmente: isso não te incomoda? Na versão em português dublada, eles traduziram pra não te incomoda isso? É mais ou menos isso, tá? Então repita comigo aí, vamos lá? Preste atenção na pronúncia. Doesn't that bother you? Você vai juntar tudo. Doesn't that bother you? 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 Nope. Nope. O burro simplesmente usa a expressão nope, que no inglês significa não. E você vai pronunciar nope. 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 Really? Really? O Shrek faz aquela pergunta que nem eu falei pra vocês. Really pode significar sério? Ou mesmo? Eu traduziria pra mesmo. Por quê? Por conta do contexto. Porque aqui o Shrek tá fazendo uma pergunta. Really? E o burro vai responder depois o quê? Really, really. É como se fosse mesmo. Sério, sério. Você percebe que não dá pra traduzir isso aqui pra realmente? Porque a origem da palavra é essa, né? Real, real. Really, realmente. O sufixo ly, aqui, ly aqui no final, o que ele faz? Ele faz com que a palavra termine com mente, não é? Realmente. Enfim, mas aqui eu quero que você entenda que o really a gente vai adaptar pra mesmo. E aquilo que eu falei, o som do R
sempre pra dentro. Really, não é really, não é? É really. Really, Really? 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 Really, really. really, really. O burro está respondendo mesmo. Really, really. Repita comigo aí. Really, really. Really, really. Really, really. Really, really. Oh, Man, I like you. What's your name? Man, I like you. What's your name? Duas coisas que eu quero que você preste atenção aqui. Primeira coisa, o Shrek, ele está sendo chamado. Man, I like you. What's your name? Preste atenção aqui em alguns detalhes muito importantes nessa frase. Aqui ele começa primeiramente dizendo a palavra man. Gente, man, claro, no contexto literal, formal, significa a palavra homem. Mas não faz sentido, né, você chamar o Shrek de homem, já que ele não é um homem, ele é um ogro. Enfim, mas o lance não é esse. O lance é que você pode usar man no sentido informal, traduzindo para cara. É como se fosse cara. Cara, I like you. O que significa I like you? Do modo mais simples possível. Eu gosto de você. I like you. Mas aí eu pergunto pra você que tá aqui me assistindo. Faz sentido ele falar que ele gosta do Shrek, já que ele acabou de conhecer o Shrek e ele nem sabe o nome do Shrek, afinal ele tá perguntando o nome do Shrek. Então, o que essa frase quer dizer? Quando a pessoa fala no inglês I like you, ela tá falando ali do primeiro gostar, aqui nesse contexto, no sentido de, cara, eu gostei de você. Está se referindo à primeira impressão que o burro teve do Shrek. Só que o que é importante você saber que dentro do inglês eles não fazem? Eles não vão falar eu gostei no passado, igual a gente faz aqui no português. Se eles estivessem falando português aqui, tanto que a versão, né, pode ser que a versão legendada em português traduzam para eu gostei de você. Porque é o que a gente diria aqui no português. Cara, eu gostei de você. Sabe, você acabou de conhecer a pessoa, você tá falando a primeira impressão pra ela. Ah, eu gostei de você. Só que no inglês você não fala que você gostou. Você fala eu gosto. Ok? Porque é uma coisa que tá acontecendo, faz parte, é o agora. Então, I like you é a coisa mais comum pra você dar a sua primeira impressão sobre alguém. Eu gosto de você, I like you. No português não é comum, mas no inglês sim. Então, entenda uma coisa, like não é só curtir, tá? A gente reconhece o like de curtir, rede social, mas é o sentido de gostar. Você tem algo em comum com a pessoa. Cara, eu gosto de você. Man, I like you. Outra coisa importante que a gente já vai falar, ele junta a pronúncia de man como I, ele fala man, I. Man, I. Man, I like you. Talvez você conheça as duas palavras, man, I, só que aí quando junta man, I, você já não entende. Porque você não tá acostumado com pronúncias conectadas, por isso você precisa treinar essa parada. Por isso que você precisa garantir a sua vaga lá na jornada do Zero à Fluência com 50% de desconto. Por isso que você precisa garantir a sua vaga lá na minha mentoria pra você aprender inglês comigo, treinando conversação individualmente toda semana. Para de enrolar e clica no link aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado logo abaixo e garanta a sua vaga. Preste atenção aqui, ó. A pergunta que ele faz agora é aquela famosa pergunta que a gente aprende na escola, né? Quem nunca aprendeu essa pergunta na escola? What's your name? Não é? Só que eu tenho um recado pra você, ele não fala dessa forma, tá? Ele não fala what's your name. Não, qual que é o jeito que ele pronuncia essa pergunta? Todo mundo sabe, né? What's your name significa qual é o seu nome. Mas aqui preste atenção como é que ele pronuncia, ó. What's your name? Você não vai ver o som do S, tá? Você não vai ver o som do T aqui do jeito, né? What's? Não, você vai ver desse jeito aqui, watcher. What's your name? É como se não tivesse nem o verbo to be aqui do is, aqui nesse what's, né? Fosse só what's your name? What's your name? É o jeito que ele fala, tá, gente? E é o jeito mais comum de você ouvir na vida real. Então, primeira coisa, man, I like you, vai juntar, igual eu falei, né? Man, I like you. Man, I like you. What's your name? Repita comigo aqui pelo menos umas 10 vezes pra você entender tudo e sair dessa aula entendendo toda essa cena. Vamos lá. Repita comigo aí. Man, I like you. What's your name? 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 Shrek. Shrek. Ele responde. Shrek. 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 Shrek? O burro pergunta, né? Shrek? Enfim, e aqui se encerra a cena. Shrek. 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 Shrek.
Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. A gente já analisou essa cena aqui no canal. Essa daqui foi uma das primeiras cenas que a gente analisou nesse canal aqui no YouTube, lá em 2017. Inclusive, é a nossa aula, a nossa cena mais assistida de todas as mais de 2.000 análises que a gente já fez nesse canal. Se você pesquisar aqui nesse canal qual que é a aula mais assistida, a aula nossa analisando essa cena aqui tem mais de 1 milhão de acessos. Né, porque foi postada há 8 anos atrás, viralizou, explodiu. Tem muita gente que conheceu esse canal por conta dessa cena. Mas olha, vou ser bem sincero com vocês, a gente nunca detalhou tanta informação como a gente detalhou nessa aula de hoje sobre essa cena. Então eu quero que você deixe seu like aqui, seu feedback, seu comentário, dizendo o que você achou, se te ajudou, se você aprendeu alguma coisa. Se você vai sair daqui dessa aula aprendendo 1, 2, 3 palavras que seja, já é o suficiente. Qual que é o meu conselho para você? Escreva, anote. Sabe, transcreve tudo isso aqui pro seu caderno, repita, fale em voz alta. Murilo, quero isso aqui que você tá analisando. Pra quem não sabe, isso aqui que eu tô analisando aqui, ó. Isso aqui é um e-book, isso aqui é um livro. É um livro com todas as frases, tá? Esse livro aqui ele tem mais de 100 páginas. Murilo, quero adquirir, como é que funciona? Você vai fazer o seguinte, pra você adquirir, você vai lá me chamar no Instagram, tá bom? E eu vou te enviar o link, tá? Ele é apenas R$19,90 pra você adquirir esse material e ter acesso a ele pra sempre, tá? Mas é um dos materiais, é um dos livros que nós já criamos e faz parte da metodologia da jornada do Zero à Fluência também, pra você estudar com frases de filmes, séries, expandir vocabulário e dominar estruturas, tradução, pronúncia, e é sobre isso. Nós vamos terminar essa aula aqui agora assistindo essa cena aqui sem legenda alguma. Eu quero que você comente aí se agora fica mais fácil a compreensão, se fica mais difícil. Bora lá, deixe seu comentário aí e vamos terminar assistindo sem legendas. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek? E é isso aí, my friend. Ó, preste muita atenção, você que tá aqui me assistindo aqui no YouTube, você sabia que tudo que a gente faz aqui no YouTube, tudo, absolutamente tudo, essas 2.000 aulas que a gente tem aqui no YouTube, tudo isso aqui é pra você conhecer como que é a minha didática, como que é o meu método, como que a gente ensina inglês. Você sabia que tudo que tem aqui é 10% do que a gente entrega lá dentro da minha plataforma da jornada do Zero à Fluência? O que a gente faz lá dentro é um caminho de acompanhamento, de treinamento, de desenvolvimento de habilidades para você se tornar fluente, para você dominar o nível básico do inglês em apenas 10 dias, para você dominar o nível fluente num período de 1 ano, estudando todos os dias, treinando todos os dias, expandindo o vocabulário todos os dias, com meu acompanhamento, com meu suporte individual no seu WhatsApp para te ajudar nessa jornada. É isso que a gente entrega lá dentro da jornada. Você que ainda não garantiu a sua vaga, você não sabe o que você está perdendo. Essa metodologia de ensinar com filmes, séries, isso aqui é só uma das palhinhas que a gente faz lá dentro da jornada. O que você precisa hoje em dia para você se tornar fluente dentro do inglês? Preste atenção. Você precisa aprender todas as estruturas do inglês. Por exemplo, você entende uma cena como essa aqui, se você não domina as estruturas, você nunca vai entender. Segundo, você precisa estar em constante acréscimo de vocabulário. Você estar expandindo o seu vocabulário, treinando, evoluindo. E terceira coisa, treinando as 4 habilidades diariamente, ouvindo, falando, lendo, escrevendo, expandindo isso com frequência. Se você não faz nada disso, fica muito mais difícil de você aprender inglês. Você corre um grande risco de você estar na internet colhendo coisas aleatórias, atirando pra todo lado, e aí você não chega a lugar nenhum. Logo, quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. Você fica refém dos conteúdos aleatórios da internet. O grande problema é que tudo isso aqui que a gente faz, gente, por mais que seja detalhado, bem explicado, bem ensinado, isso aqui ainda é muito raso. Porque aqui, por exemplo, eu não fiz uma aula sobre presente simples, eu não expliquei o que é as estruturas de presente, de passado, de futuro, eu não expliquei aqui um monte de coisa que, claro, se eu fosse explicar essa aula aqui, seria pelo menos umas 3 horas de aula. Tem muitas coisas que é importante você dominar, praticar, treinar, se envolvendo nas 4 habilidades e aprendendo com acompanhamento, que é o mais importante de tudo, de verdade. Se você quer de fato, aprender, ter um grande resultado, deposite energia, deposite intensidade, mas tenha alguém para te ajudar.
Tem alguém pra te direcionar. Tem alguém que já passou pelo mesmo caminho que você passou. Eu, Teacher Murilo, já passei pelo mesmo caminho que você tá passando hoje. O caminho do, pô, assisto, não entendo nada. Eu também já passei por esse caminho. O caminho do, eu entendo muita coisa, mas na hora que eu vou falar, trava, dá branco. Eu também já passei por esse caminho. Eu já passei por esse caminho de assistir uma cena sem legendas e não entender bosta nenhuma. Eu já passei por esse caminho também. Tudo que você está passando hoje, eu também já passei. Eu sei como é que é. Você vai conversar com um nativo e dá branco, você não consegue entender. Por quê? Tem um porquê. Você precisa de um método, de um caminho, de treinamento, de imersão. Algo que você não vai encontrar de forma aleatória na internet. Então, quando eu falo aqui de um caminho para você aprender do zero à fluência, o primeiro passo é você sair do YouTube, sair do Instagram, sair do TikTok, sair desses vídeos aleatórios que a gente faz, para você de fato começar a construir sua jornada. A gente fala que quem ainda não começou uma jornada sequencial, ainda não começou no inglês. Tá só atirando para todo lado. Quando você não sabe para onde você tá indo, o que falta para você aprender e por onde você já passou, quando você não consegue ter claro na sua mente que caminho você já percorreu e o que falta para você aprender, você tá só se enganando. Você tá só enchendo seu caderno de informação, colocando um monte de coisa. Você já pode perceber que você já deve ter aprendido um monte de coisa, anotado um monte de coisa no seu caderno, e até hoje você não sabe como falar inglês. E até hoje você não sabe como responder alguém. Você faz mais de 6 meses que você tá estudando e você ainda não dominou o nível básico, o problema tá com você. Então chega, bora tomar uma decisão. Ó, a grande novidade aqui do rolê é o seguinte: além da minha plataforma da jornada do zero à fluência, eu estou abrindo inscrições recentemente agora, para você vir estudar comigo de forma individual, com meu acompanhamento, treinando conversação comigo, aula particular. Você nunca tinha visto eu divulgando isso aqui na internet. Nós começamos isso agora. Eu abri horários disponíveis para quem quer fazer aula particular, treinamento de conversação, imersão, plano de estudos personalizado, um caminho completamente personalizado ao que você precisa. É exatamente o que nós estamos entregando lá na mentoria do Zero à Fluência, para você ser meu mentorado e de fato alcançar a fluência sem enrolação e de forma objetiva, treinando toda semana. É isso aí, esse é o meu recado para você. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like e se liga aqui no recado que eu tenho para te dar sobre a mentoria do Zero à Fluência. Dá uma olhada. Você já pensou em fazer aula particular diretamente comigo? Imagina só, eu, Teacher Murilo, produzindo um conteúdo 100% personalizado à sua realidade, de acordo com a sua urgência, de acordo com a sua necessidade pessoal. Já parou pra pensar? Pois é exatamente isso que eu faço na minha mentoria do Zero à Fluência. Mas o que é a mentoria do Zero à Fluência? É uma jornada de 6 meses onde eu, Teacher Murilo, vou te acompanhar. Vamos fazer aula de conversação toda semana individualmente. E você vai ter um plano de estudos 100% personalizado ao seu objetivo pessoal. Nesta jornada nós vamos construir a sua fluência juntos. Além da mentoria individual, você também vai ter acesso à minha plataforma completa da jornada do Zero à Fluência, onde você vai poder estudar e praticar inglês absolutamente todos os dias. E tudo que você aprender dentro da plataforma, vamos treinar individualmente toda semana. A mentoria do Zero à Fluência tem tudo o que você precisa para se tornar fluente. Então, resumindo, esta é uma jornada completa. Murilo, qual será o horário das aulas? Você entrando na mentoria, eu vou te chamar, nós vamos conversar e juntos vamos alinhar o melhor horário, tanto para você, tanto para mim, para nós começarmos essa jornada de aulas individuais. Então, resumindo, dentro da mentoria do Zero à Fluência, você vai ter a mentoria individual comigo durante 6 meses, 1 hora de aula individual por videochamada diretamente comigo toda semana. Você vai ter acesso também à plataforma da jornada do Zero à Fluência. Você vai ter um plano de estudos 100% personalizado ao seu objetivo pessoal. E também vai ter acesso a todos os meus materiais e atividades para treinar em inglês todos os dias. E você vai ter acesso a tudo isso por apenas
6 vezes de R$397. É isso mesmo, 6 vezes de R$397. Ou o valor completo, R$1.997, é a mentoria completa diretamente comigo durante os 6 meses. Mas preste atenção, eu abri um número limitadíssimo de vagas. Como as aulas serão ao vivo e individuais, corre para garantir a sua vaga e eu te espero nessa jornada da mentoria do zero à fluência. Para você garantir a sua vaga, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você realizando a sua inscrição, eu mesmo, Teacher Murilo, vou te chamar no WhatsApp e vamos alinhar todos os detalhes da mentoria do zero à fluência. Seja muito bem-vindo à última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. Dessa vez você será o meu mentorado individual. Você está pronto para viver essa jornada do zero à fluência? Clique no link aqui e eu te espero lá.